Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos iniciar a nossa terceira etapa falando aí sobre a colonização, da América. Nesse primeiro momento, da chamada América Espanhola, que foram os territórios onde os espanhóis, colonizaram, e no segundo momento, sobre a colonização dos portugueses aqui no território, onde hoje é o Brasil. Então, esse processo de colonização, ele inicia, com a chegada de Cristóvão Colombo aqui na América em 1492. A gente viu, sobre isso nas grandes navegações, aquele momento em que os europeus estavam buscando ali, novas rotas para se chegar às Índias. Então, Cristóvão Colombo chega aqui, até achando que tinha chegado às Índias e não, num novo continente. Quando ele chega aqui nesse continente, nós temos uma estimativa aí de 50 a 80 milhões de indígenas, habitando todo o continente americano, com uma sociedade muito diversificada. Então, quando os europeus chamam os habitantes aqui da América de índios, é um termo muito preconceituoso, muito errôneo de se utilizar, porque quando você fala de índio, você está tratando ali todas essas sociedades, que habitavam aqui no continente americano, com uma cultura muito diversificada, com várias línguas, vários costumes, de sendo uma coisa só, como se fosse tudo igual, tá? Então, eles ignoraram essa sociedade diversificada, e a gente já viu um pouquinho, das sociedades aí chamadas pré-colombianas, como que elas eram bem diferentes umas das outras, tá? E essas populações, de indígenas foram dizimadas, muitos povos indígenas, muitos grupos indígenas aí foram dizimados aí depois da chegada dos europeus, seja pela guerra que os europeus empreenderam, contra essas populações, seja por fome, seja por doenças, as doenças trazidas, pelos europeus, mesmo sem ter conhecimento, muitas vezes, porque eles já tinham contato com essas doenças, como por exemplo o caso aí da varíola, sarampo, doenças aí altamente transmissíveis, que os indígenas, não tinham esse contato, não tinha resistência, anticorpos, para se defender dessas ameaças invisíveis. Então, dizimou populações inteiras, tá? E a destruição provocada, pelos europeus, seja destruição das matas, seja destruição das cidades que tinham sido construídas por esses indígenas. Aí aqui a imagem, representando o contato, do Cristóvão Colombo com uma tribo indígena, um dos povos indígenas aí, nesse primeiro momento aí nesse primeiro contato, esse choque entre dois mundos, Esse choque entre dois mundos, vai fazer surgir essa ideia de um mundo novo, tá? Algo totalmente novo para esses dois, grupos aí, tanto dos europeus quanto, dos indígenas, que também estava tendo contato pela primeira vez aí com o homem branco. Essa imagem aqui é do filme 1492, A Conquista do Paraíso. Então, ávidos por riqueza, principalmente o ouro e prata, esses conquistadores deixaram aí um rastro de devastação e sofrimento. Os espanhóis, desde o primeiro momento que eles chegaram aqui, no continente americano, eles já se depararam aí, com sociedades bem ricas, com muito ouro, muita prata. Tá? Isso daí despertou um interesse muito grande, neles, principalmente, por conta daquela política do metalismo, característica lá do mercantilismo. Então, esse acúmulo de metais preciosos era algo que os europeus também buscavam aí nas grandes navegações. Então, após as guerras de conquistas, os sobreviventes foram incorporados ao processo de colonização. O choque entre esses dois mundos completamente diferentes fez surgir aí, um novo mundo, uma nova visão para esses dois povos. O início da conquista, Nós vamos falar aqui principalmente, de dois. Do Hernán Cortés, que empreendeu uma expedição que conquistou, a sociedade
asteca, né? Os astecas, tá? Ele tomou a capital de Tenochtitlan, e o Pizarro, Fernando Pizarro, que conquistou, né, a capital aqui, né, de Cusco, né, do Império Inca, tá? Aqui na América do Sul. Então são as duas principais conquistas que nós vamos falar na aula de hoje, mas nós tivemos outras expedições, várias outras expedições espanholas, né, para conquistar e colonizar esse território aí da América. Então, a conquista azteca, né, ela é iniciada em 1519 com Hernán Cortés, né, quando ele chega aí no litoral do México, e os astecas recebem os espanhóis de forma aí bem pacífica, tá? Porque eles acreditavam que era o retorno, né, do deus Quetzal, né? Não sei pronunciar essa palavra aqui não, né? O principal deus aí, né, dos astecas, que segundo a mitologia asteca, ele iria retornar, né? Esse deus iria retornar para governá-los. Então eles acabam, né, enchendo os espanhóis de presentes, né? Recebe eles ali muito bem. Só que essa relação ela dura pouco, né, devido a esses interesses aí, né, dos espanhóis. Os espanhóis, né, o Hernán Cortés, com a ajuda, né, de um intérprete que tem um papel muito importante, né, nessa conquista aqui, né, do Império Azteca, né, da capital aqui de Tenochtitlan, com a ajuda então da Índia Malinche, né? Ela serve como intérprete e ela ajuda os espanhóis, né, a conseguirem apoio das tribos rivais dos astecas, né, que estavam sob o domínio dos astecas. Então, sozinhos, os espanhóis, né, provavelmente não iriam conseguir dominar toda aquela civilização, né? Por mais que eles tivessem armas melhores, né, armas de fogo ali, eles estavam em menor número, né? E muito menor número, tá? Mas, né, eles receberam o apoio de várias tribos indígenas que eram rivais dos astecas, né, que estavam sob o domínio deles. E o papel dessa Índia, que servia como uma comunicadora, né, uma intérprete, foi fundamental, né, para essa aliança aí, né, formada. Então, o Hernán Cortés ele consegue, né, prender e matar o Montezuma, tá, já em 1521, depois de um cerco de 3 meses, né, da cidade de Tenochtitlan, no qual ele envenenou as fontes de água aí da cidade, né, dizimando, né, milhares de pessoas. Então, Cortés buscou apoio de povos indígenas, inimigos, os astecas, para conquistar Tenochtitlan, sendo essa colaboração decisiva para o sucesso espanhol. É o, né, que eu comentei com vocês aí. E a conquista do Império Inca, né, ela acontece, né, de forma semelhante, né, sempre utilizando ali de artimanhas, né, aproveitando de algumas fragilidades, né? Então os espanhóis eles vêm, né, com uma maldade, né, grande assim de dominação, né, de querer aproveitar de uma certa inexperiência, né, daquele povo que eles estavam tendo contato, tá, para tirar vantagem disso. Então o Império Inca, né, ele se estendia ali por toda a Cordilheira dos Andes, né, na costa sul aqui da América, né, da América do Sul e do Oceano Pacífico. Então, na época da chegada dos espanhóis, o Império Inca passava por uma guerra civil. O imperador havia morrido e seus 2 filhos disputavam, né, o poder, o Atahualpa e o Huáscar. Tá? O Atahualpa acaba saindo vitorioso aí, né, nessa disputa, só que toda guerra civil causa uma fragilidade muito grande, né, dentro aí do seu território. Então, o território Inca já estava, né, um pouco desestabilizado aí por conta desse conflito. Então, Francisco Pizarro, né, chega em 1532, né, ele mata o Atahualpa numa armadilha, né, que ele faz, porque ele convida o Atahualpa, né, a ir jantar, né, no lugar onde que ele estava ficando. O Atahualpa, que estava retornando de uma vitória, né, militar ali com milhares de soldados, não vê nenhum problema, né, não vê nenhuma ameaça em aceitar esse convite, né, já que ele estava com
aqueles soldados, né, com aquele número de soldados muito grande, e acaba, né, aceitando esse convite, né? Chegando, né, no local, o Pizarro tenta, né, os espanhóis, né, no geral, tenta converter o Atahualpa, né, oferecendo ele ali a Bíblia. O Atahualpa, né, não aceita, joga a Bíblia no chão e após isso o Pizarro aprisiona o Atahualpa e exige um resgate, né? Na verdade, o Atahualpa oferece para ele um resgate, né, com uma quantidade de ouro absurda, que até hoje é considerado aí o maior resgate pago na história, tá? E para ser libertado. O Pizarro ele aceita, só que quando ele recebe o resgate, ele não solta o Atahualpa, né, e acaba executando, né, o imperador Inca. Após a morte do imperador Inca, que era considerado ali até um deus, né, na Terra, o império ele fica todo, né, fragilizado. Então os incas eles tentam lutar contra os espanhóis, mas, né, falta uma organização. Outros imperadores, né, vão ser escolhidos, vão surgir, né, vão resistir, mas, né, nenhum ali tem sucesso, tá? E essa dominação aí, essa resistência, né, dos incas, dos povos indígenas, termina em 1571, quando o último imperador inca, né, o Tupac Amaru, é morto aí pelos espanhóis. Tá? Mas logo após a execução do Atahualpa, o Pizarro ele, né, toma a capital então do Império, Cusco, e funda em 1535 a cidade de Lima, que hoje é a capital do Peru, tá? Onde que ele vai instalar a sede do governo espanhol. Então, né, até 1572, a gente fala 1571, né, os incas vão resistir para resistir a essa dominação dos espanhóis, né, mas não dá muito certo aí não, tá? Eles não conseguem. Aqui uma imagem representando, né, a execução, né, do Atahualpa, né? Tinha oferecido para ele a opção dele ser queimado vivo, né? Por isso que ele está aqui, né, amarrado, né, com alguns galhos, né, pronto para ser queimado, caso ele não aceitasse, né, se converter ao cristianismo. Se ele aceitasse se converter ao cristianismo, ele seria, né, morto por um garrote, né, ou seja, seria enforcado. Ele, né, querendo, né, que o seu corpo pelo menos fosse preservado, né, fosse mumificado, ele acaba convertendo, aceitando essa conversão, né, e morre executado aí por enforcamento, né, por um garrote. Após a conquista, né, desses povos, né, após anos de luta, os espanhóis eles vão implementar, né, formas de administrar esse território, tá? Então, então primeiramente, né, ele vai, né, dividir o território em vice-reinos, tá? O da Nova Espanha, né, o vice-reino da Nova Espanha e o vice-reino do Peru. O vice-reino da Nova Espanha correspondia a parte ali do Império Azteca, a parte ali da América Central. E o vice-reino do Peru correspondia à América, né, do Sul, a parte do território Inca, tá? Então, olha só, se nós temos vice-reinos, nós vamos ter para governar esses territórios os chamados vice-reis, tá? Então, o vice-rei era a maior autoridade aqui na América, tá? Ele era, né, abaixo ali só, né, do rei e dos órgãos ali, né, que o rei comandava lá na Espanha. Então, aqui na América, esses vice-reis eram a maior autoridade, tá? Isso acontece no século XVI, né, após a conquista espanhola, e depois, já no século XVIII, nós já vamos ter outra divisão territorial, com o surgimento de capitanias, né, que são territórios ali menores, e de mais dois vice-reinos. Esses vice-reis eles vão prestar contas ao Conselho das Índias, chamado de Índias, né, devido àquele erro lá, né, que o Cristóvão Colombo cometeu, né, que os espanhóis cometeram quando chegaram aqui pela primeira vez. Esse Conselho das Índias ele auxiliava o rei a tomar as decisões relativas aos seus domínios aqui na América, em termos de justiça, economia e até durante,
né, à guerra. Tá? Então, tudo que era, né, condizente, referente à América, era tomado aí, era decidido pelo Conselho das Índias, tá? Que ficava lá na Espanha. Para administrar, né, havia as audiências, que eram tribunais responsáveis pela aplicação da justiça, e nós tínhamos também a administração municipal, que era chamada de cabildos, né? Então, a justiça ficava por parte das audiências e a cobrança de impostos, construção de obras públicas, né? Fiscalização ali de extração né, de prata, de ouro, tudo isso ficava aí por parte aí dos cabildos, né, que era a administração municipal. Aqui, né, o mapa, né, do século XVIII, já com a nova divisão. Então, o vice-reinado do Peru, ele, né, diminui um pouco seu território, o da Nova Espanha também diminui um pouco, e é criado o vice-reinado da Nova Granada, vice-reinado do Rio da Prata e mais 4 capitanias, a da Venezuela, a do Chile, a de Cuba e a da Guatemala. A organização da economia, né? A base da economia era a mineração e a produção agrícola, né? Já na segunda metade do século XVII houve declínio da mineração, aumentando a importância da agricultura e da pecuária. Na agricultura nós temos aí o cacau, café e cana-de-açúcar, principalmente ali, né, na região do Caribe, a plantação de cana-de-açúcar teve um grande destaque, né, com a utilização, né, da mão de obra escrava africana, tá? Assim como aconteceu aqui, né, no Brasil. Na pecuária nós temos aí o couro e o charque, né, que é a carne de sol, né, a carne seca. O trabalho era feito, né, por escravos, tá? Principalmente nessa região aí do Caribe, tá? Mas nas regiões ali, né, do Império Inca, do Império Azteca, né, na região das minas, da mineração, o trabalho principal ficava por parte aí dos indígenas. E esse trabalho ele era feito de duas formas, tá? Pela encomenda, tá? Então esse era um tipo de trabalho, no qual um proprietário pagava tributos à coroa espanhola para adquirir um grupo de índios, né, e utilizar aí dos seus serviços. Em contraposição, ele tinha que dar roupas, alimentos e catequizar esse grupo aí de indígenas. Tá? E nós tínhamos a mita. A mita, né, que já era um imposto utilizado pelo Império Inca, né, pelos incas, que consistia aí, né, no sorteio dentre as comunidades, né, indígenas para trabalhar, né? Então sorteava-se ali alguns indígenas dentro das comunidades e eles tinham que executar ali alguns trabalhos, né, obrigatórios. Alguns desses indígenas recebiam uma remuneração muito baixa, né, por esse serviço. Então a mita foi uma adaptação dos espanhóis a um imposto que já existia, a uma forma de trabalho que já existia. Tá? Aqui a representação, né, desses trabalhos, né, da mão de obra aí indígena. E aqui, né, vamos falar aí da sociedade, né, de como que era organizada a sociedade na América Espanhola. Nós tínhamos lá no topo da pirâmide social, né, os chapetones. Tá? Os chapetones eram os espanhóis, né, que vieram diretamente ali da Espanha, né, para assumir cargos da administração pública mais altos, né? Então, as melhores terras, maiores terras, né? Os postos ali de vice-rei, né? Da administração ali, ficavam na mão dos chapetones, tá? Que eram espanhóis. Nós tínhamos os criollos, né? Os criollos, ou crioulos, né? Eles eram descendentes de espanhóis nascidos aqui, né, na América. Então, eram filhos de espanhóis nascidos aqui na América. Então, eles tinham, né, um prestígio bem grande na sociedade, assumiam ali os postos nos cabildos, né, na administração pública, mas eram postos ainda abaixo daqueles ocupados pelos chapetones. Então, só pelo fato deles terem nascido aqui na América, já perderam aí um certo privilégio de ocupar aí postos, né, melhores. Tá?
Nós tínhamos aí, né, as castas, né, que eram compostas aí dos mestiços e dos mulatos, né, ou seja, da miscigenação aí de espanhóis com indígenas e espanhóis, né, com negros, que ocupavam aí diversos tipos de trabalho também, né, geralmente eram livres, mas ocupavam trabalhos aí como artesãos, pequenos comerciantes, pequenos, né, camponeses. Nós tínhamos os indígenas, né, que era a maior parte da população, que trabalhava aí, né, nas minas, na pecuária, na agropecuária, e nós tínhamos aí os negros, né, de origem africana, né, que eram escravos. Eles ocuparam uma posição maior, não, tiveram uma atividade maior na região ali do Caribe, né, na América Central, né, na região ali dos Andes eles já tiveram um papel bem menor, tá? Aí aqui, né, vem tudo isso, né, que eu comentei para vocês, os cargos que eles exerciam, né, quem que eram cada um desses membros aí da sociedade da América Espanhola, né, dessa nova organização social, né, que surge após a conquista dos espanhóis. Aí aqui, mais uma vez também, né, essa divisão, tá? E nós temos aí, né, o papel da Igreja Católica também, né, na conversão dos indígenas, tá? Isso associado aí à expulsão dos muçulmanos, né, e judeus lá da Espanha com a unificação da coroa, né, porque a coroa espanhola se torna ali, né, extremamente católica, né, os dois reis Fernando, né, de Castela e Isabel de Aragão, né, eles, né, se casam e são chamados aí de os reis católicos, tá? Então, faz parte desse processo de colonização a catequização, a conversão desses novos, desses povos, né, nativos aí ao cristianismo. Isso faz com que eles, né, percam a sua cultura, né? Percam a sua religiosidade. Então, isso é algo muito ruim, né? Para a manutenção aí, né? De uma certa identidade, né? Cultural, né? Desses povos. Por isso que a gente fala, né? Que esse contato dos europeus com esses povos indígenas, né? Gerou aí um genocídio, né? A exterminação, né? De uma população, exterminação de um povo. Tá? Os indígenas aí na América Latina atual, praticamente quase toda a população da América Latina, né, descende de indígenas. Hoje é uma população estimada em 35 milhões de indígenas, algo que já foi no passado, né, estimado em 80 milhões, é um número aí muito pequeno, tá? E nós temos aí, tanto aqui na região do Brasil, quanto da América Latina, vários grupos aí lutando, né, pelos seus direitos, né, por meio de organizações, de movimentos sociais, né, para garantir a posse das suas terras, né, manter a sua cultura e as suas tradições, né, visto que os indígenas, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um estudo maior, um conhecimento maior, né, sofreu vários tipos de abusos, né, ao longo aí dos séculos, desde a chegada dos portugueses aqui, e até hoje lutam, né, para ter reconhecido, né, as suas terras daí pelo Estado, né, eles lutam aí pela demarcação das terras indígenas, que está na nossa Constituição Federal, mas que até hoje, né, tem muitas terras aí ainda para serem demarcadas, tá? Isso, dentre outras reivindicações, né, ou outras conquistas que eles esperam alcançar ainda, tá? Então a luta é constante. Bom, gente, ficou um pouquinho grande aí, né? Eu ia dividir a aula em duas partes, acabei, né, matando uma cajadada só. E qualquer dúvida aí, vocês, né, me procuram, né? Estou sempre disposto aí a tirar dúvidas, a bater um papo aí sobre a matéria. Espero que vocês estejam gostando e um grande abraço aí, bons estudos.